Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica de máquinas. Na aula de hoje a gente vai para o nosso último tema da disciplina. Esse último tema é a dinâmica dos camis. Aqui em si a gente não vai ver muito mais sobre aquela parte de desenho, aquela parte gráfica que a gente viu em todos os outros métodos lá de resolução de posição, resolução de velocidade, de aceleração, a análise dinâmica também das forças. Agora, a gente vai partir para uma análise mais matemática. É claro que a gente vai ter um modelo, né, físico daquilo, só que a gente representa esse modelo físico através de uma modelagem matemática disso tudo para a gente resolver. Então, esse aqui já é nosso último tema da dinâmica de máquinas. Se assemelha muito, é praticamente a mesma coisa que a gente vai ver também no estudo de vibrações mecânicas. Então, o que a gente vai ver aqui é uma parte do que vai ser visto lá em vibrações. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos entender o que é o CAMI. Quando a gente fala lá na nossa engenharia mecânica aqui com o CAMI, a gente vai falar que é uma parte de uma roda ou de um eixo que fica girando, que é ressaltado. Então, a gente tem um eixo ou uma roda que tem uns certos ressaltos. Ressaltos são essas partes aqui adjacentes, protuberantes, e que elas são projetadas para promover um movimento alternado em outro mecanismo. Então, um exemplo clássico que a gente tem é a nossa árvore de Camis, que fica ali nas válvulas de um motor. As válvulas vão abrindo, as válvulas de admissão de ar e exaustão, ali depois da combustão. O que acontece? Elas vão abrindo de acordo com os ressaltos que tem aqui nesse câmbio. Então, à medida que esse eixo aqui vai girando, e você tem esse câmbio com esses ressaltos, a hora que o ressalto passa em cima da válvula, a válvula abre. E, consequentemente, entra ar, ou entra combustível, ou sai o ar, né? Então, aqui, os tempos são calculados exatamente com a posição dos câmbios. Então, isso aqui é tudo gira em completa harmonia, né? Porque isso aqui é uma correia dentada, não vai deixar ter folga para que as válvulas abram num momento errado e cause o fenômeno de detonação no seu motor. Beleza, então essa aqui é a nossa definição, isso aqui é uma árvore de Kami. Lá no nosso laboratório de sistemas térmicos, nós temos uma árvore de Kami lá, que pode ser vista. Quando a gente voltar para a presencialidade, eu posso mostrar isso para vocês. Vocês vão ter a disciplina de sistemas térmicos, então a gente vai ter práticas lá nesse laboratório para ver um pouco mais sobre os motores. E eu mostro lá esse equipamento para vocês. Beleza. Ele pode ser fabricado de diversos materiais, né? Então, o material é o de menos nele, porque a gente tem muitos tipos aí para serem usados. Por exemplo, a madeira, o metal, que é o mais comum, né? Ele ser fabricado de aço ou de uma liga de alumínio, ou até mesmo de plástico, quando for um caso mais simples, né? E o contorno dele vai ser modificado para que o movimento rotativo, que seja conduzido aqui pelo seu eixo, faça um movimento em linha reta. Então, aqui, ó, nós temos um movimento rotativo no nosso câmbio, e esse movimento tem que gerar um movimento de translação. Ele tem que fazer um movimento em linha reta para cima e para baixo. Com isso, é a função do seu ressalto. Então, a hora que passa aqui no seu ressalto, essa parte aqui, essa haste vem para cima ou volta para baixo a hora que o ressalto passa. Então, essa aqui é a nossa função. Então, conforme gira, o CAMI informa ao seu contato que o giro foi efetuado, gerando um novo movimento e, por sua vez, gerando mais movimentos. A gente tem diversos tipos de CAMI. Então, esses aqui são alguns dos tipos que a gente vai ver. Aqui é uma extremidade de ponta, uma extremidade de rolo, uma extremidade de prato. Essa extremidade de ponta aqui é como se fosse uma haste com uma ponta.
o contato aqui vai fazer isso acontecer. O de rolo é quando você tem um rolamentozinho aqui, um rolinho, para ficar girando também. E o de prata é aquele que é parecido com a válvula, a parte de dentro de uma válvula. Beleza. Como que a gente pode classificar os nossos seguidores? Então, eu tenho o Kami, esse aqui é o Kami, e esse aqui é o seguidor. O seguidor é aquele que segue o movimento que o Kami está imprimindo para ele. Então, esse é o Kami, esse é o seguidor. Esse é o Kami, esse é o seguidor. Então, os seguidores, primeiro vamos classificar os seguidores. A gente pode classificar de acordo com o movimento. O movimento ele pode ser de translação ou oscilação, qualquer um dos dois. A trajetória de deslocamento, você pode ter uma trajetória radial ou uma trajetória deslocada. E quanto à superfície que seja o seu seguidor, você pode ter de face plana, face esférica e face de rolamento. Agora vamos lá para o tipo de Kami. A gente saiu lá do tipo de seguidor, vamos para o tipo de Kami. Eles são classificados de acordo com a nossa forma. Então, tem o Kami de placa ou de disco, tem o Kami de cunha, o de cilindro, o de extremidade ou face, o de forqueta. E esse seguidor, ele tem que ser vinculado ao Kami de alguma forma. Então, qual que é essa forma que ele vai ser vinculado? Como é que o contato vai acontecer entre o seguidor e o Kami? Então, a gente pode utilizar uma mola. Uma mola serve como uma força restauradora que faz com que o seu seguidor fique sempre em contato com o Kami. Ou a gravidade, ou um vínculo mecânico de contato. A gravidade aqui, nesse caso aqui da haste, funciona também. Então, a gravidade sempre está deixando essa haste aqui para baixo e em contato com o Kami. Mas é claro que, para ser muito preciso, não é o ideal você ter só o efeito da gravidade. É interessante você ter uma força aqui adjacente, como da mola, que nem são as válvulas de motores de veículos. Então, vamos ver alguns tipos aqui de Kamis. Primeiro aqui o tipo A. Tipo A, a gente tem um Kami radial. Então, esse aqui é um Kami radial. Ele gira radial. E o seguidor de translação de face plana. Por quê? Isso aqui é a face que está em contato, é plana, por isso que ela é face plana. E o deslocamento dele é de translação. Então, ele vai para cima e vai para baixo. Agora, o segundo aqui, ó. Ele ainda é radial, um Kami radial. Está girando aqui como um Kami radial. E o seguidor dele é oscilante de face esférica. Então, ele fica oscilando aqui o ângulo. Então, ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, só que modificando esse ângulo, porque ele está fixado aqui, ó. Ele tem uma rótula aqui, nessa parte aqui. Já o C a gente tem também um Kami radial, ele está aqui girando no sentido radial. E o seguidor vai ser de aresta de faca. Aresta de faca a gente fala porque tem essa ponta. Com essa ponta a gente fala que é uma aresta de faca. E é translação também, ele só vai para cima ou para baixo. Já o Kami D, ele é radial também, só que ele tem um formato bem diferente desses outros. Ele tem 2 lóbulos. Então a gente fala que é um Kami de 2 lóbulos, radial, e o seguidor dele vai ser de rolete e de translação deslocada. Então, rolete com translação deslocada. Aqui no E, a gente tem um Kami de cunha. Então, esse aqui é um Kami de cunha. O Kami aqui fica indo para frente e para trás. A partir disso, vai dando um caminho aqui de translação para esse rolete. Então, por isso a gente fala que é um Kami de cunha com seguidor de rolete de translação. Já aqui no F, é um Kami cilíndrico. Então, a gente tem um Kami cilíndrico. E o seguidor de rolete oscilante. Então, esse aqui é o seguidor, esse aqui é o Kami que é cilíndrico. A partir disso,
ele vai fazer nesse movimento aqui dentro. Já o G aqui é um kame de face ou extremidade e o seguidor de rolete de translação. Então, isso aqui você tem uma face ou extremidade, é uma superfície que fica aqui, e através do giro aqui dessa peça vai fazendo com que essa superfície fique variando e assim promova a translação do seu seguidor. Já o H aqui é um kame de forqueta e o seguidor de translação. A gente tem aqui o nosso kame, que ele é estrangulado, digamos assim, né, de forqueta, com o kame é estrangulado pelo seguidor de translação, que vai para cima e vai para baixo. Beleza. Agora vamos para a nossa notação. Nossa notação aqui da nossa disciplina vai ser a seguinte. Então, o C é o nosso coeficiente de amortecimento. O CC é o coeficiente de amortecimento crítico. O K é constante da mola. FC é a força do kame no seguidor. FS é a força da mola no seguidor. FD é a força do amortecedor no seguidor. M é a massa dos elementos em movimento. T é o tempo em segundos. TC é o torque no eixo do kame. O θ vai ser o ângulo do eixo do kame. O ômega é a velocidade angular do eixo do kame. O ômega D é a frequência natural amortecida. O ômega F é a frequência de excitação. O ômega N é a frequência natural. O X é o deslocamento do seguidor. O X ponto, ou X linha, é a velocidade do seguidor. O X2, duas linhas, ou aceleração do seguidor. E esse aqui é o nosso fator de amortecimento, que eu esqueci qual que é a letra dele. A gente vai utilizar também. Beleza. Agora vamos entender o modelo que a gente vai estudar. Esse aqui é um sistema de um kame e um seguidor, que é unido por força que depende da força da mola. Então, para o contato aqui acontecer, isso está dependendo da força da mola para manter esse contato, sempre, né? Então, nós temos aqui o nosso kame. O kame está numa certa velocidade angular. E, a partir disso, a gente está gerando no seguidor um deslocamento, uma velocidade e uma aceleração. Beleza. Então, essa figura aqui, ó, a gente vai representar ela de outra forma. Então, essa figura aqui embaixo é um modelo dinâmico da massa concentrada daquele sistema. Em toda a massa que se move com o seguidor, ela é concentrada aqui em M. Então, toda a nossa massa está sendo concentrada em M. E toda a elasticidade desse sistema vai ser concentrada pela constante de mola K. E toda a dissipação de energia ou a resistência ao movimento, a gente concentra no amortecedor. Então, aqui eu estou falando isso para vocês. Ó. Eu estou concentrando toda a massa do meu sistema aqui do seguidor no M. Eu estou falando que a força da mola está representada aqui em K, ou a elasticidade da mola está representada em K, e toda a dissipação de energia que acontece nesse sistema está representada aqui no amortecimento, em si. Esse aqui é um elemento de amortecedor, e esse aqui é um elemento de mola, que a gente fala. E o que é essa força FC? É a força que está sendo imposta do kame no seguidor. Então, toda vez que faz uma excitação ali, ó, é uma força que está agindo. Então, essa força é esse FC que a gente está levando em conta. Beleza. Agora, vamos para o diagrama de corpo livre. Lembrem aqui, ó, tem a mola, tem o amortecedor, e aqui embaixo eu tenho a minha força vindo do kame. Essa figura aqui, ó, então tem um diagrama de corpo livre do sistema, onde agem as forças do kame. As forças da mola e a força de amortecimento. E também o efeito da massa vezes a aceleração. Então, vamos ver aqui, ó. A força do kame ainda está aqui, o FC.
Beleza. É uma força que varia no tempo. Por que que ela varia no tempo? O kame não é regular, então a força aqui sempre vai variar no tempo. A hora que chegar aqui nesse ressalto, vai ter uma força diferente de hora que estiver aqui embaixo. Temos aqui também a força da mola, a força de sustentação da mola, Fs. E temos a força de dissipação do nosso amortecedor. Então, Fd, nossa força de dissipação. E é claro que se a gente tem um deslocamento, uma velocidade, uma aceleração, também temos força, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Isso aqui é um modelo mais completo para a gente. A gente leva em conta um elemento de elasticidade e um elemento de amortecimento, de dissipação da energia ali. Só que eu posso começar com vocês através de um modelo um pouco mais simples. Esse modelo mais simples aqui é de um modelo só com a elasticidade, sem considerar o elemento de amortecimento. Então, sem considerar o elemento de amortecimento, a gente vai ter um modelo dinâmico de massa concentrada mais simples do que aquele outro. Então, esse aqui é o nosso sistema de Kame e seguidor. Temos aqui todos aqueles elementos, né? Você vai impor um certo deslocamento, uma velocidade, uma aceleração aqui no seguidor. E a gente vai levar isso em conta. Então, a força que o Kame está fazendo aqui no seguidor está representada por Fc, e só que a gente está utilizando só o elemento de mola, como se não houvesse dissipação de energia. Isso na realidade existe? Não existe. Mas pode ser uma aproximação interessante para alguns casos. E é muito mais simples da gente calcular também. Então, por isso a gente está utilizando ela. Beleza. Então, nós temos aqui a representação do diagrama de corpo livre, com as forças, a nossa força aqui do caminho embaixo, e aqui em cima a força de sustentação da sua mola. Beleza. Então, você tem uma força para cima, outra força para baixo. A partir disso, a gente faz o somatório das forças. Aqui, ó, o somatório das forças que está aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, somatório de forças, massa vezes a aceleração, mx, duas linhas. Então, o que é o somatório das forças? Então, vai ser o Fc menos essa Fs da mola. Então, a gente está impondo uma força menos uma força da mola. Beleza, então aqui, ó. Força do Kame menos a força da mola é igual massa vezes aceleração. Com isso, o que a gente tem também? O que é a força da mola? Se vocês lembram bem lá, até da lei de Hooke, é Kx. Então, a força da mola, Kx. Então, a gente substituindo aqui o Kx, a gente vai ficar com essa equação. Rearranjando tudo para o outro lado, né? Deixando o Fc de um lado. Então, vai ser massa vezes aceleração, mais o K vezes a posição, é igual a força. Isso aqui é a nossa equação do problema. Isso aqui vocês vão ver toda hora em vibrações. Toda hora, essa aqui é a nossa equação de movimento que a gente vai utilizar em vibrações e também aqui em dinâmica de máquinas. O que a gente assume a partir disso aí? Eu tenho uma equação diferencial. Essa aqui é minha equação diferencial, tem uma derivada segunda aqui. E se eu tenho uma equação diferencial, eu tenho que propor uma solução para ela. Eu tenho uma solução completa para isso tudo. E a solução completa vai ser duas partes. Eu tenho que pegar uma solução transiente ou homogênea e somar com uma solução permanente ou particular. Então, eu tenho dois tipos de solução para essa equação. Eu resolvo primeiro a transiente, depois eu somo com a permanente. Então, transiente é aquela que é num certo período de tempo, depois ela se extingue. E temos a em regime permanente, que é aquela que vai continuar indeterminadamente. Né? Beleza. Então, essa aqui é a nossa equação diferencial ordinária. Primeiro, vamos supor que a força é zero.
Então, supondo aqui que a força é zero, eu não tenho excitação para a gente ver qual que é a solução da nossa equação. Então, com essa equação diferencial, isolando aqui o nosso x dois pontos, a gente acha esse valor aqui. Beleza. Esse valor aqui, a gente vai assumir que tem uma solução, que o x aqui, para isso ser válido, gente, a gente adota uma solução bem conhecida, que é o A cosseno mais B seno de ômega t. Ômega, frequência de excitação, A e B são constantes. Então, eu vou ter que determinar A e B para que eu consiga encontrar a solução desse sistema aqui. Beleza. Como que a gente encontra A e B? A partir das condições iniciais. Então, eu te falo assim, no tempo zero, seu sistema tinha uma aceleração tal, ou velocidade tal. A partir disso, você vai conseguir determinar o valor de A e de B. Beleza, então só substituindo no lugar do x aqui, ó, gente. Só substituindo essa expressão no lugar do x, a gente fica com isso aqui. Que no final das contas, essa solução aqui só vai ser válida sendo que a nossa frequência, que eu vou chamar aqui agora de ômega n, vai ser igual a raiz de k sobre n. Então, isso aqui só vai ser válido se isso aqui for verdadeiro. E qual que é essa frequência aqui? Ó, ômega n. Ômega n é a frequência natural do nosso sistema. É aquela que, se a gente colocar uma força lá no seguidor, eu vou lá e faço uma excitação com o dedo. A frequência que aquele seguidor vai se excitar, vai continuar vibrando, é essa frequência natural. É aquela que você faz uma excitação e ele depois vai começar a vibrar naquela frequência dele. Essa frequência a gente chama de frequência natural. O que acontece quando a gente coloca uma força com a mesma frequência da frequência natural? Começa a entrar em ressonância. Ressonância é quando as amplitudes ali de vibração vão ser muito grandes e gerando a possível quebra ou a falha do seu componente. Beleza. Então, se ômega n, nossa frequência natural não amortecida. Não amortecida porque eu não tenho presença de amortecedor nesse sistema. Então, por isso, frequência natural não amortecida. Beleza. Agora, quando eu vou criar um modelo de 1 grau de liberdade desse nosso sistema, a gente tem que limitar a uma frequência natural, que é a nossa frequência natural média próxima da mínima ou da fundamental. É porque um sistema tem outras frequências. Eu consigo calcular essas outras frequências, esses modos de vibração também. Mais para frente a gente vê isso. Só que a gente aqui vai limitar a uma frequência. Então, eu estou te falando aqui, ó, qualquer sistema físico real também possuirá frequências naturais mais elevadas, que, em geral, não serão múltiplos inteiros da fundamental. Para encontrá-las, precisamos de um modelo de vários graus de liberdade do sistema. Então, cada grau de liberdade que está adicionando, mais uma frequência natural, e assim por diante. Por isso que a gente está simplificando para 1 grau de liberdade. 2 graus de liberdade, você vai ter mais frequência, 2 frequências, 3 graus, e assim por diante. Então, se você quiser passar a sua frequência que estava em radianos por segundo para hertz, a gente tem como. Então, você vem aqui e faz essa transformação, 1 sobre 2π. Beleza. Como que a gente determina aquelas constantes? Aquelas constantes são determinadas com as condições iniciais. O que são as condições iniciais? Que é a posição inicial do seu problema e a velocidade inicial do seu problema. Então, estou te falando aqui, ó, no tempo igual a zero, no início, né, do tempo, na hora que a gente começa a analisar nosso problema, eu tenho uma posição definida. Então, sua posição inicial é x0. Isso aqui é um número, gente. Eu estou colocando x0, mas é porque eu quero falar para vocês. Essa é a posição inicial do seu problema. E eu tenho também uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui, ó, vai ser determinada também através aqui do tempo zero, do início da nossa análise. Então, essa aqui é a velocidade inicial, V0. Beleza. E essas constantes aqui, a gente determina para
achar a solução geral para a nossa equação diferencial. Então, o nosso x, na hora que a gente substitui isso aqui tudo, ó, lembrem, o que a gente tinha, gente? Era a cosseno de ômega t mais b seno de ômega nt. Então, o nosso a está aqui, o nosso b está aqui, ó, determinado para a gente. Então, essa aqui é posição inicial, velocidade inicial e frequência natural. A gente já sabe como é que calcula isso, beleza. E se eu quiser também, eu posso representar essa equação aqui de forma polar. Então, isso aqui eu vou sair das coordenadas retangulares e vou para as coordenadas polares. Vocês lembram, né, como é que a gente faz essas transformações? É exatamente aquela mesma fórmula que eu mostrava para vocês até na aula passada, só que transformada aqui para os nossos valores. Então, a nossa amplitude, a nossa magnitude aqui, o x0 maiúsculo, vai ser determinada a partir disso. E o nosso ângulo de fase, que a gente fala para a forma polar, vai ser através desse aqui. Então, eu posso representar esse x da forma retangular ou da forma polar. Os dois são extremamente comuns. Principalmente esse segundo aqui, ó, na forma polar. Você pode utilizar da forma polar, que não tem problema nenhum. Beleza. Note que essa é uma função harmônica. Então, isso aqui é uma função harmônica. Cosseno e seno é uma função harmônica. E a amplitude x0 maiúsculo e o ângulo de fase φ são funções das condições iniciais da frequência natural do sistema. Então, para você determinar isso aqui, ó, x0 e o φ, você precisa das condições iniciais. Olha aqui, ó, gente, você precisa da posição inicial e velocidade inicial. Posição inicial, velocidade inicial e a frequência natural do seu sistema. Ela vai oscilar para sempre em resposta a uma entrada simples e transitória, se não houver um amortecimento presente. Quer dizer que isso aqui vai ficar para sempre oscilando se você não tiver um amortecimento. Essa é a nossa resposta para esse caso. Beleza. Eu vou deixar aqui essa parte amortecida para outra aula. Vou fazer um exercício com vocês aqui, para que vocês consigam ver isso da parte não amortecida primeiro. Depois, na outra aula, a gente entra com o amortecimento também nessa equação. Então, exercício número 1. Resposta completa de um sistema não amortecido sob excitação harmônica. Beleza. Então, aqui é um sistema Kami-seguidor. A gente vai supor que é um sistema Kami-seguidor. Tirei esse exercício aqui exatamente lá da disciplina de vibrações, porque é a mesma coisa, não muda nada. O que vocês aprenderem aqui, vocês vão utilizar lá em vibração. E se vocês aprenderem bem aqui o que eu vou passar nessa disciplina, pelo menos a primeira prova lá de vibrações, a primeira e a segunda, vocês conseguem muito tranquilo. Beleza. O sistema não amortecido, mostrado. Então, esse aqui é um sistema de Kami-seguidor. Isso aqui é a nossa massa concentrada de Kami. K é a elasticidade. E o F é a nossa força ali do Kami. Tem uma massa concentrada de 5 kg e rigidez de 3.500 Newton por metro. Beleza.
Ele é excitado por uma força harmônica de amplitude de 200 newton. E a frequência de excitação de 18 radianos por segundo. As condições iniciais são a sua posição no tempo zero é 15 milímetros. Então, no tempo zero, onde que você começou a sua análise, seu seguidor está em 15 milímetros. E a velocidade dele está em 150 milímetros por segundo. Encontre a razão das frequências. Eu ainda não mostrei isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar. Amplitude da resposta forçada, o deslocamento e a velocidade em 4 segundos. Aqui é o deslocamento em 2 segundos e a velocidade em 4 segundos. Beleza. Então, a forma da nossa função aqui de excitação, eu vou falar que é uma forma harmônica. Uma forma harmônica, então, ela tem uma amplitude, F0, tem uma forma de seno ou cosseno, eu posso passar isso para vocês, né, se é seno ou cosseno, e tenho também uma parte aqui da nossa fase, então, frequência vezes o tempo, F0 seno de ômega t. Beleza, com isso aí, vamos partir para cima. Tem coisas ainda que eu não mostrei para vocês ali no material, mas só que no exercício eu acho que é interessante eu mostrar aqui a outra solução no exercício, que fica mais simples de ser visto. Vou abrir aqui. Só um minutinho. Beleza, então, primeira coisa, o que é razão das frequências? Eu lembro que eu falei para vocês, ó, ômega é a frequência de excitação, é a frequência que a força está fazendo. Então, é a frequência do Kami está fazendo ali no seguidor. E no caso, o exercício foi dado para a gente como sendo 18. Então, está aqui o 18. E dei também, falei sim para a gente. Temos que calcular a razão de frequências. Então, como que se calcula a razão de frequências? É essa fórmula aqui, ó. Razão de frequências é a frequência de excitação dividido pela frequência natural. E a frequência natural é raiz de K sobre M. Então, quando a gente vem aqui calcular esse problema, então, raiz de K sobre M, o K era 3.500 newton por metro, dividido pela massa. A massa é 5, então 5 quilogramas, fazendo essa conta. A gente acha o resultado em radianos por segundo, 26,46 radianos por segundo. Com isso, a gente volta com esse 26 aqui para fazer essa divisão, e a gente acha a nossa razão de frequência 0,68. A gente utiliza isso aqui bastante. Beleza. Outra coisa que eu não falei para vocês, mas só que está aqui escrito. Como que eu calculo a amplitude, o X maiúsculo, da minha resposta forçada? Tem resposta lá transiente, permanente, né? É o mesmo nome que eu dou aqui para elas, né? Então, eu tenho resposta transiente e permanente. A resposta forçada é a mesma coisa que a permanente. Então, quando a gente calcula a resposta permanente, é esse X aqui, ó. Se eu quisesse colocar um P também, ficaria até mais fácil, ó. X da resposta permanente. Como que eu calculo isso? É através dessa fórmula aqui, ó. Eu não mostrei para vocês, mas está aqui. F0, peraí. F0 sobre K, 1 menos R quadrado. Então, F0, o que é o F0? É a força de excitação externa, força do Kami. Aqui. O que é essa força? Está lá no exercício, 200 newton. Beleza. Temos o K. O K é a rigidez da mola. Temos lá no exercício, sendo o 3.500. Temos também o R. O R a gente calculou. O R, razão das frequências, está aqui 0,68.
Então, por isso, a gente utiliza esse valor aqui. Calculando essa amplitude, a gente acha aqui, ó, 0,106 metros, porque aqui eu coloquei tudo em metro, ou, se você quiser colocar tudo em milímetro, 106,3 milímetros. Sempre trabalha na mesma unidade. Se o K estiver em metro, trabalha em metro. Então, eu sempre recomendo trabalhar em metro aqui para ficar mais simples para a gente. E o que eu falei para vocês? Eu falei que a solução total de um problema vai ser a soma da solução homogênea com a solução particular. Então, eu tenho duas soluções. Eu mostrei para vocês só uma. A homogênea é aquela que é chamada de transiente também. A que eu mostrei para vocês foi essa aqui, não foi? Exatamente essa. Aqui está sendo primeiro cosseno depois, mas é a mesma coisa. Pode chamar de A e B aqui, ou X1, X2, o que você quiser chamar. Não tem problema. Então, o que eu mostrei lá para vocês no slide era essa. No X homogêneo, que é essa aqui, ó. Mas só que tem outra também. A outra é essa aqui, ó, X seno de ômega t. Lembrem, ó, o que é importante para a gente saber? O que é importante é que esse ômega é da excitação e o ômega n foi o que a gente calculou. Essas são as diferenças. E esse x é exatamente esse x aqui que a gente fez esse cálculo. Então, eu poderia escrever essa equação um pouquinho maior, né? Simplesmente pegar o que está aqui em vermelho, nesse quadro, e colocar aqui nesse lugar do x. Então, vou até colocar isso. Ó. Se eu quisesse colocar esse x aqui, seria a mesma coisa. Vou até colocar o xp para vocês lembrarem disso. Ó. Então, esse aqui é o mesmo do xp. Beleza. Agora a gente substitui os nossos valores. O que eu tenho? Não tenho. Vamos para o próximo. Seno de ômega nt. Ômega n eu calculei. Ômega n está ali em cima, calculado. Então, eu tenho aqui o 26,46 radianos. Beleza, tem isso. Aqui também tem o ômega n. B não tem, cosseno de ômega n. Então, vem aqui, ó, cosseno de ômega n, para isso ser calculado. Tenho aqui também o XP, que eu coloquei aqui em milímetro, então 106,3, que foi calculado. E o ômega, que é a frequência de excitação, foi lá dado no exercício, que é o 18 radianos por segundo. 18 radianos por segundo a gente coloca aqui dentro da nossa equação. Beleza. Com isso, a gente tem a solução completa, só que não resolvida ainda. Aqui, ó, tem a solução completa. Para a posição, x de t é posição, então eu consigo saber a posição do meu seguidor em qualquer momento de tempo, se eu resolver isso aqui. Beleza. E como eu pedi lá no exercício para vocês qual que era a velocidade, qual que era a aceleração, como que a gente acha isso? Simplesmente derivando. Se eu derivo a posição uma vez, acho a velocidade. Se eu derivo de novo, acho a aceleração. Beleza. Então, com isso, vamos derivar essa equação uma vez. Vamos lá. Qual que é a derivada de seno? Cosseno. Então, derivada de seno é o cosseno vezes o que está dentro. Então, 26,26, que era o que estava dentro, vezes a cosseno de 26,46t. E qual que é a derivada de cosseno? É o menos seno. Por isso a gente tem esse sinal aqui, ó, de menos, gente. Derivada do cosseno menos seno. Menos o que estava lá dentro, 26,46, B seno de 26,46t. E, por fim, lá, a nossa última derivada. Então, derivada do seno é cosseno. Então, 18 vezes esse 66, né? Lembrem de colocar esse 66. Cosseno de 18t. Então, isso aqui é uma expressão só. 18 vezes 106,3 vezes cosseno de 18t. Agora sim, a gente vai pegar as nossas condições iniciais.
com as condições iniciais, a gente consegue resolver tanto A quanto o B. Então, a gente quer resolver esse A e esse B. Se a gente resolve eles, a gente tem o nosso exercício resolvido inteiro. Então, quais são as nossas condições iniciais? Eu tenho a condição de posição, a posição inicial do meu problema é 15 milímetros, e a velocidade inicial do meu problema é 150 milímetros. Eu vou pegar isso aqui, ó, x de zero, vou jogar nessa equação, e o x' de zero, vou jogar nessa equação. É basicamente isso, né? Então, primeira coisa, eu vou pegar o x de zero. Eu vou pegar esse valor e vou jogar nessa equação. Então, eu vou falar aqui, ó, x de zero é igual a 15 milímetros. Eu vou substituir onde que tem tempo tudo por zero, porque é x de zero. Isso tudo aqui vai ser igual a 15 milímetros. Então, aqui, ó, igualei tudo a 15. O 15 está aqui. Agora eu vou substituir tudo por zero. Então, o tempo aqui é zero, o tempo aqui é zero, o tempo aqui é zero. Com isso, a gente vai ter aqui, ó, o cancelamento de algumas coisas, porque seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, né? Então, cosseno de zero vai sobrar o B. A única coisa que você vai sobrar aqui, ó, é o B. E aqui o seno de zero também é zero. Então, você vai sobrar com o quê? B é igual a 15 milímetros. Isso vai de encontro àquilo que eu mostrei para vocês lá no slide. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Aqui, gente, olha, nossa expressão. O que era o nosso... No caso aqui é o... Eu inverti a oposição, né? Primeiro era o seno, depois era o cosseno. Por isso que eu achei o B. Mas aqui no nosso caso, olha aqui, ó, ele. O x0 é a posição inicial, é sua constante. Então, por isso que a gente achou esse valor aqui, ó. Nossa posição inicial é nossa constante, B. Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa, só que lá com a velocidade. Eu vou substituir o 15 milímetros lá na minha expressão, né, que eu já conheci, que eu já tenho, né? Então, eu venho aqui e coloco o B, o valor de B aqui, para achar o A, né? Então, tem aqui, ó, velocidade em zero é 150 milímetros por segundo. Então, a gente coloca lá o 150, igualando, aqui, ó, nesse local. Substitui todos os tempos por zero. Então, tempo aqui é zero, tempo aqui é zero, tempo aqui é zero. Com isso, a gente vai ter aquela simplificação também. Cosseno de zero é 1, por isso aqui vai sobrar 26,46 A só. Depois, seno de zero é zero. Então, isso aqui a gente tira. E tem aqui também, ó, cosseno de zero é 1, então vai sobrar o 18 vezes 106,3. Então, você vai ter aqui essa expressão, 150 é igual a 26,46A mais o 18,106,3. 18 vezes 106,3. Essa aqui é a nossa expressão para achar A. A única coisa que falta aqui é isolar o A para encontrar esse problema. Vamos lá. Abrir. Último arquivo. Tenho aqui o meu A simplesmente isolado. Não fiz nada mais do que isolar o meu A. Com isso, eu vou lá, substituo o A na minha expressão e substituo o B que eu já tinha na minha expressão de posição. Por isso, eu tenho aqui a minha solução completa. Essa
Aqui é a minha solução completa do exercício. Eu, com ela, consigo encontrar qualquer posição do meu seguidor em qualquer momento de tempo. Por isso que lá na letra C estava pedindo qual é a posição do meu seguidor no tempo de 2 segundos. O que você vai vir fazer? Você vai pegar esse 2 segundos, que está aqui, e vai inserir ele em cada tempo. Então, você vem aqui e coloca 2. Vem aqui e coloca 2. Vem aqui e também coloca 2. A hora que você faz essa substituição nessa equação da nossa solução completa, você consegue encontrar, então, a posição do seguidor naquele tempo. 18,36 milímetros. E para velocidade, a velocidade, você pega lá aquela expressão da velocidade e substitui os seus dados. Então, eu lembro lá que na expressão da velocidade tinha o A, tinha o B, tinha a multiplicação por fora, né? Então, vamos ver aqui, ó. Esse é o A. Aqui é o A substituído. Esse aqui, ó, cadê? É o B. E a partir disso, a gente vai ter que calcular o nosso problema, né? Como que a gente calcula o nosso problema? É o x de 4. A gente vem aqui no substituindo o tempo por 4, o x' de 4, desculpa. Então, vem aqui, ó, substitui o tempo por 4, substitui o tempo por 4, e aqui também. A partir disso tudo, a gente acha que a velocidade no tempo de 4 segundos é de 1.553 milímetros por segundo. Se você está utilizando milímetros, lembre de colocar aqui a unidade em milímetros. Se estiver utilizando em metros, lembre de utilizar a unidade em metros também. Então, temos os nossos resultados totais. Esse é o resultado para velocidade, para posição, esse aqui é o resultado para velocidade, e essa aqui é a nossa solução completa. É uma solução que é a transiente e a permanente. Temos aqui duas soluções, a homogênea e a particular. Essa foi aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi a que eu apresentei para vocês no slide. E essa outra foi o que a gente aprendeu a calcular aqui no exercício. Elas são simples. Isso aqui é um exercício simples para a gente resolver. Vai ficando só um pouquinho mais complicado, só um pouquinho, quando a gente insere o amortecimento, que a gente tem que calcular um pouco mais de coisas. Mas não fica tão complicado assim também, não. Com isso aqui, a gente já tem uma boa noção do que tem por vir e que a gente vai aprender ainda. E aí, pessoal, o que vocês acharam do exercício? Conseguiram entender? Minha turma do ano passado falou a mesma coisa, a hora que eu cheguei nas equações. Falou que era bem melhor do que ficar desenhando. Mas eu também acho. Acho bem mais interessante. E aí os outros conseguiram entender, captar a ideia principal aí do exercício? O que a gente vai ver nessa matéria, nessa parte da matéria? Cadê, gente? Responde. Então tá bom, né? Então tá bom. Se não tem perguntas, não tem nada, sem discussão, vou deixar uma atividade para vocês fazerem.
Só que eu vou colocar essa atividade de acordo com o número de chamada de cada um. Então vai ser uma atividade diferente para cada um, sem cópias. E valendo. Bem parecida com essa de agora. Vai valer uns bons pontos, já que é diferente para cada um. Gente, então, deixa eu encerrar essa gravação, né? Igual eu falei, a gente está com tempo tranquilo para ver todas as nossas matérias. Então, semana que vem a gente continua.